Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo nesse nosso webinar da Hopper, muito boa tarde para você que nos acompanha em qualquer outro horário, uma vez que este webinar fica gravado e é promessa sempre ele estar disponível antes do pôr do sol. Hoje eu, o professor Benhur e a professora Jucimara fazendo esse webinar, já agradecendo aqui o Márcio, Ana Prada, nossa turma aqui que nos ajuda na realização do webinar, e dizer que o nosso querido professor Vianney estava com a gente nessa semana, desde domingo, no CIAED, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, com o tema hibridização da educação. E hoje teve uma reunião lá em Porto Alegre e amanhã está presente junto com a gente no Hopper Connect, que acontece lá em São Paulo. E aí, antes da gente começar nesse assunto que é muito interessante, a gente tem uma pauta super importante, super bacana, principalmente diante da divulgação dos dados do Censo do Ensino Superior que aconteceu na última semana e da fala um pouco, um tanto quanto controversa do ministro da Educação no que se refere aos avanços da modalidade à distância, que felizmente tem propiciado um acesso a milhões de estudantes no ensino superior, principalmente nas licenciaturas. É a educação à distância que é, sim, responsável por uma verdadeira revolução e uma evolução na aprendizagem, trazendo para a formalidade, para o ensino superior, aqueles professores, né? Um pouco esta é a história da educação à distância, aqueles professores que antes não tinham uma formação de ensino superior. Mas antes da gente começar, eu preciso agradecer algumas pessoas. Márcio, confirma comigo, Júcio Benhur, a minha tela, conseguem ver Estamos ela, certos. beleza? Sim, Tranquilo, joia? perfeito. Show de bola. Então, vamos lá. Esse nosso webinar, tento conversar um pouquinho sobre como é que a gente chegou até aqui e um pouquinho sobre as tendências do que a gente vai encontrar daqui para frente. E gostaria já de agradecer, Benhur, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente, por ter aceitado conversar um pouquinho sobre este tema. E você, de certa maneira, é a prova viva enquanto instituição, enquanto pessoa, enquanto personagem, destes avanços da educação à distância no Brasil e também pela criação de modelos diferentes, de kit, de laboratório, sempre muito preocupado com a qualidade, com a interação, com a didática. Então, assim, acho que quando a gente fala de desenvolvimento da educação à distância, de contribuição com o país, de diferenciação nas suas metodologias para trabalhar justamente a qualidade, que é aquele principal tema exposto por alguns dos nossos governantes como problema, é justamente a prova de que é possível fazer. Então, muito obrigado desde já por estar com a gente aqui e compartilhar um pouco dessa experiência, dessa história. Também gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, o pessoal que nos ajuda a conhecer um pouco mais as tecnologias, time do Liceu, Fábio Cesp, possivelmente aí o pessoal aqui do apoio vai colocar aí o contato do Fábio Cesp, que pode atender, Sistema Acadêmico e ERP para ajudar a sua instituição de ensino. Também a Telesapiens com o David, com o Cleverton, que cuida do conteúdo virtual, ambiente virtual da aprendizagem, conteúdos didáticos e agora com um projeto super bacana também para expansão dos polos, funcionando com uma OPM, pode ajudar a sua instituição aí que é pequena, não conhece, não tem tanta expertise na educação à distância a desenvolver. Também agradecer o pessoal da Anthology, meu amigo Assir Marteleto, encontramos com ele, estava aí presente também no CIAED, com muita tecnologia, muita coisa bacana, acontecendo, inclusive com inteligência artificial, com umas coisas super legais, quando a gente fala em ambiente virtual de aprendizagem e uso das novas tecnologias. Também agradecer o pessoal da Princípia. Princípia também é uma empresa que trabalha com gestão financeira, conseguindo levar recursos para a sua instituição de ensino, garantindo que, de certa maneira, você vai receber a mensalidade e eles ajudando no fluxo de caixa da instituição. Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato com o Diogo lá, que o Diogo é super parceiro. Também é a nossa última edição do ProDes esse ano, que acontece em Foz do Iguaçu, uma etapa super importante, dia 23 e 24 de novembro agora. Tem possibilidade de participar ainda. Um encontro super importante. ProDes é o maior programa de formação de desenvolvimento de executivos e empreendedores no ensino superior. E a nossa última edição agora no dia 23 e 24 de novembro em Foz do Iguaçu, que vai falar sobre inovação e tecnologia, ela traz também uma visão do que nos espera no próximo ano, com bastante dados, bastante informação,
com o nosso mago dos números, o Paulo Press, e toda a turma que vai estar presente com a gente nessa próxima edição. Também falar da Missão Dinamarca, que é um evento super bacana. A gente já tem 8 super empresas confirmadas para fazer a visitação, que vai acontecer no início do próximo ano. Missão Dinamarca, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Uma missão para conhecer as tecnologias e as metodologias que estão sendo utilizadas na Dinamarca. A gente também tem o programa de gestão estratégica de finanças para os gestores educacionais, um programa super bacana, que tem uma continuidade. Já faz alguns anos que a gente tem desenvolvido com o comando do Jefferson Vinha, super especialista aí nas estratégias de gestão financeira. E lembrar para todo mundo que a gente tem um espaço aqui no nossa plataforma aqui de webinar, para fazer as perguntas. Então, se alguém tiver perguntas, já pode colocar lá no QIA, que é o Question and Answers. Sem mais delongas, gostaria de agradecer novamente a participação de todo mundo que nos acompanha, agradecer a professora Jucimara, Benhur. Jucimara, eu acho que você primeiro se apresenta aí, dá um oi, dá uma boa tarde para todo mundo no que nos espera na tarde de hoje, e a gente já passa para o Benhur, que começa a brincadeira com a apresentação dele, trazendo as informações que a gente espera para a tarde de hoje. Olá, Pandolfo, muito boa tarde. Olá, time Roper. E olá, você que nos acompanha aqui. Eu sou Jucimara Roesler, reitora do Centro Universitário Uni Horizontes, aqui em Belo Horizonte, e consultora Roper Educação. Chego agora do CIAED, trazendo na mala muitas interlocuções, muitas reflexões com todo esse time, e quero aqui aproveitar esse momento em nome da Roper Educação, agradecer a toda a comunidade abediana que por 28 anos, sob a condução do nosso querido Frederic Lito, e com Beatriz Roma Matos, claro, nossa madrinha lá, discutimos, foi um fórum de discussão, de implementação, e, sem dúvida, a ABED teve uma participação muito efetiva e importante na história da educação brasileira. Obrigada, Pandolfo, e uma honra fazer parte desse webinar de 20 anos de História da Educação à Distância, meu querido colega Benhur Gaio, e contigo, Pandolfo, também querido amigo aí na Roper Educação. Benhur, bem-vindo aqui na Roper, uma honra estar fazendo parte desse diálogo contigo. Muito bem, ok, obrigado. Posso falar, Pandolfo? Estou com a palavra. Pode, claro, a palavra toda sua, Qual é, Benhur. qual é a organização aqui para eu ligar meu cronômetro aqui que eu gosto de fazer enquadrar dentro do tempo? Você tem uma apresentação super bacana, eu já bati o olho nela aqui, vi que tinha informação para a gente discutir bastante. Você tem a preferência para ter uma fala aí de uns 30 minutos, um pouquinho mais. Depois a ideia é eu e a Jússi fazer um comentário, e aí a gente também tem alguma coisinha para falar sobre tendências e o que vem por aí em metodologia e tecnologia, e a gente abre para responder algumas perguntas de quem nos acompanha. Tá contigo. Liguei meu cronômetro aqui. Boa Tranquilo. tarde, mais Pandolfo. Jússi, é uma alegria te rever também. Temos muita história aí pelo caminho, né? Vamos compartilhar aqui. Share. Ok. Muito bem. O tema escolhido para o dia de hoje foi essa questão de que nós saímos no início dos anos 2000, na verdade, um pouquinho antes, depois eu mostro isso, mas do zero ao topo em 20 anos e agora qual é o futuro? Na verdade, nós precisamos nos preocupar, não é com o futuro, é com o futuro, aqui bem próximo da nossa realidade, bem próximo do nosso contexto. Este gráfico que foi publicado pelo último censo nos mostra exatamente o que significa a educação à distância no Brasil. Olhem lá no início, 10 cursos em 2000, 9.186 cursos em 2022. É algo fantástico. É uma realidade que, nesses mais de 9.000 cursos, chegando aos locais mais ermos do nosso país, estamos sim fazendo, por meio da educação à distância, uma grande diferença na realidade social do Brasil. É algo fantástico que toda a comunidade de EAD está promovendo neste cenário
social para o nosso país. Mas eu não posso deixar de lembrar, nem todos vocês aí lembram dessa situação, dessa história. Então, eu vou fazer aqui rapidamente uma menção a algo que aconteceu lá entre 2008 e 2010, que foram os termos de saneamento. 32 instituições de ensino superior foram mapeadas para passar pelos termos de saneamento. A equipe lá do professor Biechovski fez um mapeamento destas 32 instituições, publicaram, criaram um hot site, nós tínhamos acesso a essas informações, inclusive das outras, das demais, e começaram a visitar essas instituições, inclusive grandes universidades. Muitas universidades, centros universitários e algumas faculdades. O meu cenário era de 2 faculdades isoladas, recebendo a equipe do Toninho, uma figura bem emblemática aí, que apareceu e sumiu e ninguém sabe o que aconteceu, mas 17 instituições de ensino superior assinaram os termos de saneamento. Uma delas foi descontinuada rapidamente, outras foram descredenciadas, depois retomaram, mas eu coloquei aqui um número emblemático, só para vocês terem uma ideia do que custou para as nossas instituições aqui, para as nossas 2 instituições em 10 anos. 135 milhões de reais neste processo foi o custo de pessoal que nós tivemos que colocar, que eram os coordenadores acadêmicos de polo, de forma obrigatória nos nossos polos em todo o território nacional. Esse foi o nosso custo direto aí desse processo. Fora os outros custos de adaptações, tal, mas isso a gente nem contabilizou. E eu ouvi do professor Carlos Biechovski, numa reunião lá na CED, no MEC, esta expressão: vou dar um tranco nessas grandes da EAD. Isso foi em 2009. E, de fato, isso aconteceu, mas eles não conseguiram desenvolver esse processo nas 32 instituições. Foram somente 17 que passaram pelos termos de saneamento. Inclusive, eu tenho todos os termos de saneamento que eu aproveitei na época, fiz download, imprimi, tenho guardadinho aqui. Sei o que aconteceu com cada uma das 17. Mas, em seguida, logo na sequência, nós tivemos um grande embate nacional, que foi a questão do curso de serviço social. Então, isso aí não é muito exagerado, não. Era, de fato, o que os conselhos regionais de serviço social pensavam à época. Tivemos uma audiência pública em Brasília, no Senado, participamos, levamos lá nossas equipes, professores, enfim, para debater a questão da campanha do fast food. Se vocês não lembram, quem é mais antigo deve lembrar, né? Foi uma campanha nesse nível aí, educação não é fast food, diploma rápido, fábrica de diploma, faculdade de serviço social, foi algo bem gritante, bem agressivo em relação às instituições que já tinham serviço social. E isso passou com o tempo, nós tivemos melhorias significativas, orientadores de serviço social, profissionais de serviço social fazendo orientação de estágios, etc., e esse processo amainou com o passar do tempo. Mas, por outro lado, isso também foi reduzido em função de que a Justiça Federal proibiu essa campanha aí contra a EAD desta forma, chamando, inclusive, dizendo: olha, vocês estão aí expondo as pessoas, os alunos que estão cursando, né, serviço social, ao ridículo. Estão tratando-os como pessoas de pouca inteligência e discernimento. Essa frase saiu da sentença do juiz federal. Na sequência, nós tivemos um período um pouco calmo, aí veio um grande processo de resistência ou restrição aos credenciamentos de polos. Nós éramos obrigados a credenciar um polo como se fosse uma faculdade presencial, comissão do MEC viajando, indo lá para o interior, passando lá 2, 3 dias, avaliando se o polo tinha condições de ofertar aqueles cursos para o qual estava cadastrado, e isso era extremamente demorado, como uma faculdade presencial, como qualquer outra, cada um dos polos era credenciado dessa maneira. Sei que nós aqui conseguimos credenciar uns 4 polos na época, porque nós estávamos passando pela avaliação de recredenciamento de EAD e tivemos 45 polos visitados pelas comissões do MEC para o recredenciamento da EAD. Quando estávamos chegando no final da avaliação,
mudaram toda a regra e disseram, agora não precisa mais avaliar polo para recredenciamento, para reconhecimento de curso, etc. Foi bem legal, né? E veio a portaria número 11, que eu retorno nela lá na frente, que fez com que nós tivéssemos uma abertura significativa para o crescimento dos polos no Brasil e também trouxe aí o credenciamento específico para a EAD, que foi uma novidade. Na sequência, em 19, nós tivemos o credenciamento provisório de instituições para a educação à distância. Esse cenário, ele não está muito claro até hoje o que aconteceu, quantas foram, de fato, depois visitadas para efeito de credenciamento, se todas foram ou não foram, como é que não deu muita satisfação. Mas a portaria 1010, ela definiu, então, o credenciamento provisório, isso é, você tinha lá um processo credenciando a tua instituição para a EAD, isso se acumulou, né, uma quantidade enorme de processos, eles não estavam dando conta, pessoal reclamando, mandado de segurança, etc. O MEC resolveu, então, assinar essa portaria, credenciando 176 instituições para graduação e 24 especificamente para pós-graduação lato sensu. O que ela trouxe de novidade aí foi, tinha uma portaria anterior, que aí essa aqui substituiu, que foi um processo sem restrições e também criou polos provisórios, né, para estas instituições em função do pedido de polos que cada uma tinha feito lá no seu processo de credenciamento. Este cenário aqui é um cenário meio obscuro ainda. Nós não temos muita informação sobre o que aconteceu. Aí teríamos que olhar, pegar, na verdade, entrando em uma por uma, nas 176, lá no IMEC, e ver como é que ficou o credenciamento de cada uma delas. Mas não é esse o nosso objetivo, é só mostrar que o MEC muitas vezes cria legislações específicas por meio de uma relativa canetada. É claro que aqui, nesse caso, nós temos um parecer do Conselho Nacional dizendo que sim, que é possível fazer, tal, mas que foi criada uma legislação aí por meio de portaria, foi. A OAB entrando na justiça, isso não é novidade nenhuma, né? O que eu pretendi colocar aqui como destaque foi a postura do presidente da OAB Nacional há algum tempo, não é mais ele, mas quando ele foi, ele dizia que a autorização de cursos à distância em direito não possuía base legal. Quer dizer, tinha que ter uma legislação específica dizendo os cursos de direito, para serem autorizados na modalidade à distância, estão permitidos pela força da lei. Na verdade, uma inversão de um processo, né? A OAB sempre foi muito fraquinha aí nessa questão de defesa dos seus direitos no nível federal. A gente tem exemplos disso até na nossa instituição. Aí, claro, vem depois a notícia de que o MEC atendeu a OAB suspendendo aí os cursos de direito. Mas uma preocupação que nós estamos tendo hoje foi uma situação que foi identificada não muito tempo atrás em relação a um projeto de lei. Esse projeto de lei foi apresentado pelo atual senador, presidente do Senado, quando ele era deputado, em 2016. Esse projeto está na CCJ, como vocês podem ver aí. Essa imagem é do site da Câmara. E aí, esse projeto está na CCJ. Ele começou em 2016, foi para a Comissão de Saúde, chegou na comissão lá em 2017, a Comissão de Saúde segurou um pouco, aprovou com algumas alterações em 2021, foi para a Comissão de Educação, tramitando na Câmara, tá? E aí houve uma série de intervenções de outros deputados, que vocês podem ver aqui, né, do lado da tela, tá? E chegou, então, à CCJ. A CCJ tramitou esse projeto, encerrando as 5 sessões legislativas ali, tá? Para apresentação de emendas ao projeto, dizendo que não tinham sido apresentadas emendas. Esse projeto está em fase terminativa, tá? O projeto original, veja que interessante, o projeto original trazia que o poder público incentivará o desenvolvimento da veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades e de educação contínua, salvo nos cursos de formação da área de saúde.
Isso aqui é uma alteração do artigo 80 da LDB. Então, aqui, a princípio, não há grandes problemas em relação a, não, vamos perder o incentivo. Na verdade, nunca houve esse incentivo à veiculação de programas de ensino à distância, a não ser instituições públicas, federais, estaduais, enfim. Mas, para nós, não tinha grande preocupação. Só que houve uma emenda. Essa emenda que acrescentou ao parágrafo 3º, pretendia acrescentar o parágrafo 3º, artigo 46 da LDB, proibindo a autorização e o reconhecimento dos cursos de graduação da área de saúde ministrados na modalidade à distância. Isso foi acatado pela CCJ, isso foi apensado ao projeto de lei original. E isso, como eu disse, está em fase terminativa. Na verdade, nós pegamos esse negócio pelo rabo. E aí eu pergunto, onde é que estão as instituições que nos representam? Onde é que estão os organismos aí que se movimentam e teriam que ter buscado interferir nesse processo há muito tempo? 2016 para 2023, isso aí, sério, foi pego assim muito no final do processo, quase indo à votação, dentro da CCJ, como processo terminativo. Isso aí, como eu disse, estou colocando as imagens diretamente do portal da Câmara, para que todos nós entendamos a gravidade de um processo desse. É proibição de autorização e de reconhecimento de graduação na área de saúde que sejam ministradas na modalidade de distância. Isso está lá, numa emenda ao projeto original. Tá? Enfim, e foi incluído a educação física também, nesse contexto aí. Muito bem. Só que, fazendo pesquisas mais profundas, nós identificamos uma emenda, tem sim uma emenda, do deputado Hugo Leal. E ele, inclusive, conversei com o deputado Hugo Leal, e ele disse, olha, sabe por quê que eu fiz essa emenda? Porque o meu filho é médico lá no interior da Amazônia. E o meu filho me falou e me mostrou o que eles fazem à distância, o quanto eles atendem as comunidades ribeirinhas à distância, por meio de equipamentos, por meio de satélite, por meio de diversas tecnologias. Eles estão fazendo a diferença hoje em regiões isoladas da nossa Amazônia. Então, o próprio deputado disse, eu daí resolvi interferir nesse processo, e aí ele fez algo muito legal para nós. Ele coloca no parágrafo 5º que os cursos de graduação na área de saúde, as atividades presenciais serão definidas pelas DCMs, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, conforme regulamento. Beleza, aí está tudo ótimo. Por quê? Porque aí nós entendemos, e o Conselho Nacional de Educação entende, o que deve ser feito de forma a promover a educação à distância na área de saúde, educação física, etc. Então, aqui mudou. Só que ele não sabe o que aconteceu, que lá no finalzinho, no último parágrafo, ele concordou com aquela intervenção anterior ali de uma deputada lá da Bahia. E ele disse que então ele ia fazer uma reformulação e alterar isso. Isso está acontecendo ainda lá na CCJ. Nesse meio tempo surge este cenário, né? O MEC apresenta, o ministro apresenta este cenário das matrículas e de uma forma assim preocupado com o que está acontecendo dentro desse cenário. Poxa vida, mas olha só que coisa absurda, a quantidade de alunos na EAD, não sei o quê, blá, blá, blá. Bom, quem ouviu o texto, o vídeo está à disposição no YouTube, tá? E aí também mais este cenário, né, que mostra a boca do jacaré fechando, invertendo as posições. Isso já deve ter acontecido esse ano, 2023, e eu trouxe aqui também uma tela rápida mostrando como estão nas principais instituições, nas maiores instituições, como é que estão as matrículas relativas aí à área de saúde. Então, vejam, nós estamos aí no censo 22, quase 500 mil, 490 mil matrículas. Quer dizer, a área de saúde está mais do que consolidada. A área de saúde está mais do que definida de que deverá continuar na modalidade à distância. Claro que, talvez com alguns ajustes das aulas práticas, etc., né? E aí vem, né, o nosso ministro
falando sobre a questão ou as questões referentes aí em um processo alarmante e desafiador, né? Preocupante é essa afirmação dele, alarmante e desafiador. Muito bem. E aí, na sequência, ele fala que precisamos formar professores em cursos presenciais, sem ele saber que nós estamos formando professores lá na ilha de Afuá, no arquipélago do Marajó, né? Que nenhuma faculdade presencial vai até lá e que os alunos têm que sair de Afuá, tinham que sair de Afuá e viajar 6 horas de barco para ir estudar em Macapá, porque nem para a capital deles, que é Belém, eles conseguem ir. Eles têm que ir para Macapá, porque o negócio deles é complicado em termos de deslocamento. E aí eu fiz algumas colocações aqui, né? O relatório apresentado lá pelo GT da EAD, todos nós já tomamos conhecimento. Ele, a partir desse relatório, ele diz que suspendemos, né, as autorizações dos cursos de farmácia, depois ele se corrigiu, que era enfermagem, e faremos uma consulta pública que já está, né, quase acontecendo, aí nos próximos dias deverá estar aberto, depois eu mostro aí o aviso do MEC. E que também serão 16 cursos que serão avaliados, que nós consideramos que não há possibilidade de se fazer à distância. Como assim? É baseado em quê? Né? São 16 cursos no total e que não podem, né, o Ministério não pode aceitar que a grande maioria dos cursos de licenciatura sejam à distância. Vejam a qualidade. Nós vamos apresentar o resultado do ENAD. Não sei, ele vai reapresentar o de 21, que os cursos de licenciatura passaram pelo ENAD em 2021 e voltarão a ser avaliados no ano que vem. Não sei qual ENAD ele se referiu aí, mas, inclusive, ele deu um recado ali curto e grosso para o nosso conselheiro, o professor Cury, né, que vamos rever as diretrizes curriculares nacionais. E aí outras frases preocupantes, né? Quando ele foi questionado se dava para formar um bom professor à distância, ele disse que não, taxativamente, né? Um professor não pode ser formado sem uma experiência de ir para a sala de aula, isso não existe. Ele não entende, ele não sabe que o nosso professor vai para a sala de aula. Nosso professor vai para a sua prática, seu estágio, ele vai à sala de aula fazer a sua atividade prática, ele participa de grupos. Eu vou mostrar algumas coisinhas rápidas aí. Precisamos garantir que curso de pedagogia e licenciatura devem ser focados no presencial. Claro que a EAD pode complementar. E aqui uma frase contraditória, quando ele diz que é surpreendente a desconcentração dos matrículas nos cursos superiores. De que desconcentração ele está falando? Óbvio que da modalidade à distância, os cursos estão hoje chegando até os alunos de forma desconcentrada, porque ele é do tempo em que o estudante tinha que ir para a capital para fazer um curso superior. Então, de fato, ele não sabe o que está acontecendo, que está rolando no Brasil em termos de EAD. E eu gostaria de mostrar para ele esse parecer homologado, inclusive, pelo ministro lá em 99, que foi o primeiro programa de ensino matemática à distância no Brasil, na Universidade Federal do Pará, que era um projeto muito legal, feito com a Open University, tá? E que funcionou muito bem. O Efrem de Aguiar Maranhão, professor Efrem, que era o presidente à época, e ele foi, inclusive, relator, ele participou do processo da implementação. Então, nós temos realidades hoje, temos realidades de formação de professores à distância desde 98 nesse país. E daqui à frente, vocês viram ali o número dos cursos, só cresceu o número de cursos, só cresceram os projetos de formação, os programas de formação, inclusive aquela época, 98, 9, 2000, 2001, 2002, houve uma enxurrada de credenciamento de universidades públicas. Universidade Federal do Paraná, Universidade de Mato Grosso e muitas outras se credenciaram para os seus cursos à distância. Quais cursos? Licenciaturas, pedagogia, e por aí nós começamos a ter a formação profissional de qualidade pelo interior do Brasil já naquela época, já naquele período. E aqui foi me passaram esse vídeo, eu não estava presente, mas eu gostei muito, da professora Beth Guedes, falando sobre esse contexto. E ele já vai se encaixar aqui numa realidade, que enquanto o Estado não fizer o seu papel, moralizar o ambiente, separando o joio do trigo aqui, né? Um questionamento aí.
que é não nos misturar com essa bandidagem que anda fazendo EAD por aí. Ficou meio pesado isso, né? Nós vamos ouvir o que a gente ouviu no MEC a semana passada na apresentação do censo. Ela foi taxativa nessa questão de que há situações, e nós sabemos que há situações que são situações complexas em termos de oferta de EAD com baixíssima qualidade. Há baixa qualidade na oferta EAD? Há, existe, mas felizmente são exceções. Felizmente são poucas instituições, porque nós olhando os resultados do ENAD, nós vemos que as instituições estão muito próximas em termos de notas, em termos de resultados, perante a realidade, perante as provas do MEC, implementadas no ano de 2021 no ENAD. Mas isso aqui chamou atenção na apresentação. Foi muito contundente essa tela. Uma instituição de ensino com 670 mil alunos, com 258 professores, olha, sinceramente, é algo que chama, né, muito a atenção, se destaca, né, como algo que e eu sei porque a gente trabalha constantemente essa questão de corpo docente, as atribuições, a tutoria, etc. A gente sabe que não é viável, a não ser que você trabalhe só com um modelo em que você tenha tudo gravado, tudo disponibilizado, sem que tenha uma equipe docente para dar suporte para os alunos na questão de tutoria, na questão de preparação de materiais, de verificação de materiais, etc. Eu sei que tem propostas aí, já chegaram para nós também. Ah, não, nós fazemos as aulas para vocês por inteligência artificial. Ah, não, mas a gente monta uma curadoria para cuidar disso. Tudo bem, vamos devagar com isso. Nós ainda temos atribuições e, a partir deste slide, o ministro falou: determinei às séries fazer uma supervisão especial em todos os cursos à distância. Vamos rever todo o marco regulatório. Até coloquei o endereço no YouTube aqui, onde está a fala da apresentação inteira do censo, bem como também do ministro. Então, é preocupante, são situações muito preocupantes que nós temos que, de fato, pensar o que nós queremos em termos de qualidade para os nossos alunos, para todo o nosso complexo de educação à distância do Brasil, porque isso cresceu muito, não só do Brasil, no exterior também, temos muitos brasileiros fazendo os nossos cursos, então nós temos que ter esse foco na qualidade de uma forma mais intensa, mais preocupante, termos um debate, claro que o CIAED é um grande foco de debates e de posicionamentos, nós temos que ir além disso, nós temos que avançar dentro de um contexto em que nós possamos chegar aqui nessa consulta pública sobre a portaria normativa número 11, né, que abre agora no dia 19 de outubro, amanhã, né, a plataforma Participa Mais Brasil, para que todos nós possamos inserir sugestões em relação à portaria número 11. E na portaria número 11, né, que é de 20 de junho, que estabeleceu normas para credenciamento de instituições, aqui é o caso da instituição focada só na EAD, oferta de cursos superiores à distância, de acordo com o decreto 9057, que o ministro também falou que pretende alterar. E aqui eu chamo a atenção para essa questão do artigo 8º, que é, de fato, o que dá sustentação para a questão das atividades práticas, profissionais, laboratoriais, defesas de trabalho, tudo isso, para que nós tenhamos, para que se tenha um curso com qualidade na EAD, precisa existir no PPC. Seja em qual curso for, de qual área for, tecnólogo que a gente conseguir colocar, bacharelados, licenciaturas, e aqui trouxe uma abertura que já havia alguma referência anterior, mas aqui ficou bem evidenciado, que é o ambiente profissional. O ambiente profissional é algo fantástico se a instituição se dispuser a utilizá-lo lá dentro do contexto da instituição de ensino, da empresa, enfim, o ambiente profissional traz soluções significativas para nós. E aquela questão que o ministro falou ali está aqui no parágrafo 1º. A oferta de curso superior sem previsão de atividades presenciais. Veja, tem curso sem previsão de atividades presenciais? Tem.
inclusive por IES detetoras de autonomia, centros e universidades, está condicionada à autorização prévia pelas séries. Isso aqui também é algo que todos têm que olhar com cuidado. Se você tem um curso hoje sem previsão nenhuma, zero de atividade presencial lá no polo, ou na sede da instituição, ou no ambiente profissional, você tem que se precaver e ter da própria SEDES uma autorização prévia para esse contexto. Tá? Cada um deve refletir ou analisar aí suas realidades. Okay? E também o artigo 23, e veja, a SEDES poderá motivadamente realizar ações de monitoramento, de avaliação e de supervisão de cursos, polos ou instituição de ensino. Então, eles já têm as ferramentas, eles já têm a legislação apoiando, basta ser caracterizada a irregularidade e nós teremos, sim, não só o monitoramento, que é algo muito salutar, bem como a avaliação, mas também a supervisão. E aí a coisa fica mais complicada, fica mais complexo. Indo já para o encerramento, eu gostaria de mostrar alguma coisa que o ministro não sabe que nós fazemos, que são as práticas laboratoriais que estão lá nos polos, né? Os nossos laboratórios portáteis, né? Que o aluno recebe agora vou muitas vezes, opa, um microscópio desses, muitas vezes, é o único da cidade, ou os 2, 3 alunos que tem. E eles levam isso aqui para dentro da sala de aula, nas suas aulas com os seus alunos. E nós temos muito evidenciado todo o processo do ecossistema educacional entre ensino, pesquisa e extensão, com as atividades sendo realizadas no contexto laboratorial. Temos as práticas que são focadas na característica do loco regional, onde os alunos recebem uma orientação muito bem alavancada para a prática, e ele faz a análise da sua cidade, né, considerando a sua análise do contexto em que ele reside, as atividades laboratoriais, por exemplo, no curso de artes visuais, tanto no bacharelado quanto a licenciatura, as atividades em práticas de imersão em diferentes locais do país, dentro de um contexto já de aprendizagem híbrida. Não estamos usando ainda o híbrido, mas é uma aprendizagem híbrida porque ele tem a teoria e tem a prática. E aqui vocês veem o reitor muito feliz, por quê? Porque nós temos grupos e linhas de pesquisa registrados no CNPq e estamos produzindo materiais significativos e disponibilizando não só para os nossos alunos, estamos disponibilizando para a comunidade acadêmica de uma forma geral, quase 1.400 estudantes realizando pesquisas em 2023, publicando, inclusive, fora do Brasil, alunos publicando fora do Brasil. O enfoque que é uma reunião aqui que nós fazemos com participação de diversas pessoas dentro da questão das práticas e pesquisas sendo apresentadas para disseminação para toda a comunidade. Artigos sendo feitos pelos alunos, o aluno adotando um protagonismo em relação aos cadernos. Quando é com o professor, vai para a revista. Quando não é com o professor, eles publicam artigos. E depois toda a parte de extensão que está acontecendo hoje já de uma forma muito intensa. Tudo isso, né, aqui é um projeto muito legal, que é o projeto Rio Urbano. Nós temos uma galeria virtual com esses projetos todos sendo publicados e disseminados. Então, é isso que o MEC, o ministro, a equipe dele, não sabe que ocorre, que acontece na formação dos professores no Brasil. Benhur, fantástico, fantástico, que aula, que aula. O professor Vianney não está aqui com a gente, mas se ele tivesse aqui, eu imagino que ele ia dizer assim: matou a cobra e mostrou o pau. Muito bom demais, porque você, acho que foi muito assertivo com relação ao tema, ao que está acontecendo, ao que é de fato, que pode ser considerado diferencial para uma instituição de ensino. Então, assim, acho que a gente tem uma oportunidade, ainda bem que o webinar fica gravado,
que a gente pode rever ele depois, e você foi primaz em conseguir, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, contar exatamente a história de como é que a gente chegou aqui nessa evolução da educação à distância, o que é que foi que aconteceu que fez com que a educação à distância de fato se tornasse um fenômeno no país, rompendo barreiras que outros países não conseguiram, né? Quando você fala dessa acessibilidade, da explosão que a gente tem no crescimento, ela é justamente por um país de dimensões continentais e que precisava da educação à distância para conseguir dar conta daqueles que estavam excluídos. Então, a educação à distância ela tem um papel fundamental. E acho que também tem outra coisa, que isso tudo extrapolou cada vez mais essas dimensões, essas fronteiras por consideração do incremento ou do uso acelerado das tecnologias, e a gente tem aí estudos, por exemplo, do professor Vianney e da Roper também, e está escancarado lá nos dados do MEC, onde a gente já tem uma diminuição na idade dos ingressantes. Então, hoje em dia, não é mais só uma questão de acesso, é uma questão de escolha. O aluno que poderia escolher ir para uma instituição pública, poderia escolher no presencial, mas ele escolhe a modalidade à distância porque ele percebe essa qualidade, porque ele percebe que existem práticas, que existe como desenvolver competência, que existe como aprender e tudo mais. Então, assim, eu agradecer imensamente pela apresentação aí e por mostrar quais são os atributos de qualidade que, de fato, poderiam tornar uma educação à distância vencedora com qualidade para a gente não escutar de novo justamente do ministro da Educação que a gente escutou, que não foi nada agradável para quem está fazendo um trabalho muito sério, assim como você e outras instituições. Um espetáculo, né, Jucimara? Então, primeiro é um prazer ouvir o Benhur, um colega aí. Nos ajudamos muito durante essa fase complicada do Brasil, e o Benhur traz um histórico muito importante, que para quem está iniciando aí um time novo de pessoas chegando, renovando a educação à distância, que é muito importante. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que o Benhur, a partir da exposição do Benhur, que são muito relevantes e que a gente precisa observar. Bom, primeiro, eu mesma coordenei no CIAED uma mesa do qual o presidente Cury, do presidente do Conselho Nacional da Educação, esteve presente, Adriano Coelho, nosso CEO da Roper, esteve presente, João Vianney esteve presente, também o Carlos Longo, vice-presidente da ABED. Veja, o Cury expressou a sua preocupação, como o fez a Beth Guedes durante a plenária de abertura do evento do CIAED. É, de fato, um cenário de muita preocupação, principalmente porque, na história da educação à distância, a gente precisa considerar a sua trajetória. Benhur trouxe o gráfico aí, 3 milhões de novos alunos, 3 milhões e 100 de novos estudantes à distância. O aluno fez a sua preferência pelo EAD por vários motivos, mas ele traz um marco importante desta, como é que a EAD sai do zero e chega ao 20, que é o seguinte: de 94 a 99, nós passamos fazendo uma preparação da equipe diretiva, de docentes, de tutores, dos técnicos, de 2000, de 95 a 2000, toda a comunidade, as instituições, neste gráfico ali que ele coloca, e aí não vou ficar repetindo o que o Benhur colocou, estava focada no desenvolvimento e domínio de novas tecnologias para o contexto da aprendizagem. Nós gastamos quase uma década discutindo como que eu faço a migração dos processos, enquanto o Brasil estava fazendo a teleconferência, estava fazendo a videoconferência. Eu estava na Unisul, lá em Florianópolis, no contexto de criar a primeira universidade virtual à distância do Brasil, e a gente discutia muito a reestruturação dos processos, a migração da jornada, uma jornada muito
focada numa comunicação síncrona para uma comunicação assíncrona. A Unisul, nesse período, tinha mais de 500 locais de provas no país todo. E depois, de 96 ainda a 2000, a gente tem as carreiras consolidadas de graduação e de pós-graduação. E um foco muito grande, e gastamos muita energia na formação docente, que foi sempre uma preocupação muito importante, né? E como a preparação de novos cursos. Ao mesmo tempo que o EAD serviu para modernizar o presencial, ela teve coisas muito importantes que foram a inovação da própria instituição e dos processos de ensino-aprendizagem. Mais de uma vez, seja no Sul, no Rio de Janeiro, em Aracaju, e ainda hoje, os professores vêm me dizer: que legal, Jucimara, ao escrever, ao organizar uma trilha de aprendizagem, mapa de aprendizagem, estou modernizando a minha prática presencial. Isso é importante, mas eu quero colocar aqui a questão de que a EAD resolve no país sérios problemas, que é o aumento da porcentagem da população do acesso ao ensino superior. Nós estamos muito longe da meta, o censo abre dizendo isso, que a meta é 50%, nós estamos com 15%, o próprio censo traz. A formação do professor da educação básica, e eu quero aqui colocar, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu passei minhas 2 últimas semanas visitando escolas públicas aqui em Minas e conversando com os diretores e professores das escolas, por que o aluno do ensino médio não está indo para o ensino superior? Que geração nem é essa? E como é que a gente aumenta a fatia de população com acesso ao ensino superior num contexto em que nós estamos longe da meta e com profissionais, com pessoas altamente qualificadas, com competências muito desenvolvidas em outros países. Se a gente olha no LinkedIn, são quase 30 mil vagas de educação à distância, 30 mil vagas de trabalho remoto no Brasil, e aí o Pandolfo é fera em tecnologia, sabemos muito bem que tradução de língua hoje não é problema. Eu posso ter um indiano aqui ocupando uma vaga hoje nesse processo. A educação, outra questão que eu gosto, falei isso no CIAET, 95% das cidades brasileiras têm 50 até menos de 50 mil habitantes, né? E a elevação, eu tive a honra de liderar o projeto da Universidade de Tiradentes, em Aracaju, e eu vi lá no norte e no nordeste a elevação dos índices do IDH. Isso tem que ser importante. E a inclusão digital aí, né? Os polos, e o Benhur, o Pandolfo sabe disso, os polos de educação à distância, eles serviram, e acho que ainda hoje servem, como fenômeno de inclusão digital e educacional. Você vai para essa cidade que ele citou aí, lá no interior de 1.000 habitantes, ou ele vai para a praça, ou ele vai para a igreja, ou ele vai para o polo se socializar, se relacionar, né? E aí eu nem vou entrar em questão de preço, eu quero focar minha participação aqui hoje na Roper, falando que o desafio é qualidade. Quando a gente fala da formação do professor, nós temos que olhar a estrutura como um todo e a questão estrutural em que o professor está inserido. Primeiro, se eu tenho uma realidade que o Brasil é mais interior que capital, eu tenho que olhar para esse mapa e dizer assim, esse foi um dos fenômenos, e Benhur lembra muito disso, por que a EAD explodiu? Ao mesmo tempo que nasce a LDB de 96, se institui a década da educação. O Brasil tinha uma meta lá atrás de ter professores formados, e o Brasil não cobriu, e não cobre até hoje, faculdades presenciais. Do próprio gráfico que o ministro apresentou, há um dado que é preocupante.
há, se eu não me engano, e o Pandolfo pode me ajudar aqui, um percentual acho que é 20 e pouco, de instituições que têm até presenciais, que têm 300 alunos. Muitas vezes o polo de educação à distância tem muito mais. Mas eu devolvo aqui para o Pandolfo, até porque a gente debateu muito do CIAED, né? Eu acho que o Pandolfo pode falar um pouquinho dessa questão de polo. A gente discutiu isso ontem, lá no CIAED, a importância do polo, né, para a população local, e acho que a gente pode ir avançando aqui nesse debate. Muito bom, isso, muito bom. Essa questão dos polos também é uma coisa super importante, né? Quando a gente olha para essa história toda que a gente teve com relação aos polos, a gente tinha uma questão antes que era necessário a gente fazer solicitação de credenciamento de polo, o MEC tinha que fazer a visita e a supervisão dos polos antes de liberar. Aí você tinha uma instituição que tinha possibilidade, tinha 300 polos no Brasil inteiro e ninguém mais conseguia. O que aconteceu quando a gente teve a portaria lá em 2017 que liberou a abertura dos polos de acordo com o conceito institucional, chegando à possibilidade de 250 polos, é que a gente teve uma corrida muito grande no Brasil inteiro, porque ninguém sabia o quanto aquela portaria ia durar. Estava todo mundo com medo, amanhã depois essa portaria é revogada ou não. Então, ao invés da gente ter uma expansão sustentável, as grandes acabaram, de certa maneira, fazendo uma expansão mais consolidada, mas depois o que a galera quis mesmo, que as instituições queriam, era conseguir cadastrar um endereço para garantir um polo, mesmo que ele não tivesse em funcionamento, para depois fazer uma alteração de endereço. E foi a mesma coisa que a gente viveu agora com a mudança do governo do Bolsonaro para o Lula. Ninguém sabia o que ia acontecer, possivelmente a portaria vai ser revogada, uma nova enxurrada de polos. Então, assim, hoje a gente fala em 45 mil polos de educação à distância no país, mas que possivelmente metade, 30% deles não está em operação e uma grande parte está em operação com um número muito pequeno de alunos. E a outra coisa foi, se a gente não tem mais prova presencial no polo, para que serve o polo? Então, assim, uma crise de identidade das instituições em conseguir entender que o polo não é só um ponto de venda que pode estar localizado em qualquer lugar sem infraestrutura nenhuma, mas sim uma unidade de negócio, de relacionamento, uma extensão da instituição, um lugar de apoio de quem conhece de fato o aluno e pode dar um suporte. Então, assim, é um pouco por aí. Não, Benhur, eu vi que o Benhur abriu o microfone. Quer comentar alguma coisa aí, Benhur? Sim, já recebi aqui. Poxa, comenta um pouco sobre essa questão do polo que ficou e você deu aí o gancho. É que, na verdade, alguns antes da portaria 11, eu conversava com um amigo lá dentro do MEC, lá nas séries mesmo, e ele dizia: Ah, por que vocês estão tão preocupados com o polo? O polo não serve para nada. Eu falei: engano seu, engano seu. Por quê? Porque aí vai depender do modelo do PPC, da própria instituição. No nosso caso, o polo é muito importante, porque eu tenho lá equipamento de engenharia para fazer toda a parte da mecânica básica que o aluno tem que fazer, a prática. Eu não uso simuladores para todas as atividades, nós usamos a prática, e o aluno bota a mão lá na ferramenta. Tem cursos que precisam ter o equipamento lá no polo para que ele faça aquela prática, para que ele desenvolva aquelas competências, que na verdade aí vai ser a habilidade, né? Dentro da competência, vai ser a habilidade em executar uma determinada tarefa. E para isso, o polo é fundamental. Né? Para nós, o nosso modelo híbrido, né? Dentro de um contexto híbrido, que não é na modalidade IAD, mas dentro de uma metodologia híbrida, para nós o polo é fundamental. E eu tenho respondido aqui, não, o polo, dentro do contexto de cada uma das IES, ele tem uma razão de ser. Para nós, ele é um ambiente de prática. Está lá, tem que ter uma infraestrutura, não pode ser ali uma saleta, isso a gente sabe como é que funciona essa coisa do comercial e tal, não, porque vão pegar um linguazinho pequenininho, baratinho lá para o gestor, não ter muita despesa. Negativo. Polo tem que ter uma infraestrutura, porque a própria portaria 11 define qual é a infraestrutura do polo. Então, tem que atender no mínimo aquilo, e nós precisamos de um espaço físico para que os laboratórios que nós encaminhamos lá para os polos estejam à disposição do aluno, das práticas, etc. Então, aí por aí a gente começa a focar mais na questão da qualidade e da seriedade na formação da EAD. Legal. Eu queria complementar o que o Benhur fala. Eu ouvi recentemente de um reitor
de uma instituição que ele disse assim para mim, e eu faço essa ligação com o que o Benhor está falando, porque o João Paulo colocou aqui uma questão importante, e esse reitor justamente comenta isso. Ele disse, Jusmara, a pandemia para mim foi uma bênção, porque ela me ajudou a modernizar toda o meu ensino presencial, porque a pandemia ela traz um comportamento que é o comportamento da flexibilidade, é o comportamento da convergência. As pessoas pós-pandemia, inclusive, preferem muitas trabalhar de forma híbrida, um pouco em casa, um pouco no trabalho, porque se adaptaram muito bem. A grande questão aqui, né, nós estamos aí quase encaminhando para o encerramento, eu acho que é a qualidade. Nós temos o professor Adriano Coelho, o Adriano Coelho, nosso CEO da Roper, ele sempre traz o dado do ENAD e mostrando para a gente de que quando você olha, há uma similaridade de resultados e que há uma questão estrutural a ser observada, e quando a gente preocupar-se com qualidade na educação à distância, ela deve ser aplicada a contextos presenciais. O ENAD está aí, é uma ferramenta de avaliação do Ministério da Educação, então ele tem que ser observado, né? Quer dizer, tem formação de professores, ainda em duas modalidades, apesar da predominância estar no EAD, e não só da formação de professores, mas de outros cursos, e em alguns casos, alguns cursos à distância, superando seus indicadores da modalidade presencial. Então, estamos avaliando, tem o dado, vamos utilizar e vamos fazer, então, um processo no qual a gente tenha ganhos. Eu acho que a grande questão aqui do futuro da educação à distância é um futuro no qual a gente olhe para a qualificação da aprendizagem. Como que se eu gastei um tempo aí, e olha a quantidade de startups que surgiram na pandemia e que modernizaram, e mais do que modernizaram, viabilizam processos altamente complexos da gestão da aprendizagem, que é outro tema muito relevante. Fazer uma gestão da aprendizagem com reestruturação de processos, no qual o aluno quer instantaneidade da sua jornada universitária, né? Vou evitar hoje falar cliente, aluno, não, nós estamos falando de um aluno que a gente sempre falou que é sonho. Nós estamos falando agora de um processo um pouco mais qualificado. Nós estamos falando de um processo de empoderamento de mulheres, de homens, de pessoas que estão inseridas em seus contextos, que precisam aprender. Então, a discussão aqui é a aprendizagem. E aí, ontem nós falamos sobre isso, né, Pandolfo? O fato de que eu preciso olhar para a minha diretriz curricular e pensar o que eu faço. Eu discuti isso muito com Francisco Borges, na outra mesa da BED, e com a professora Cleonice. Que competência é essa? Isso é relevante. Eu tenho uma DCN, que competência cabe melhor uma metodologia à distância, e que competência cabe melhor uma metodologia presencial. E aí, gente, vamos ampliar a nossa visão, o nosso entendimento de que ambiente presencial é sala de aula. Ambiente presencial, o Benhur colocou isso brilhantemente na sua exposição. Pode ser um campo de prática, pode ser. E em ambientes virtuais, eu vou citar aqui a questão da tecnologia. O perfil do aluno que vem das tecnologias, um CEO aqui de Belo Horizonte, amigo meu, disse assim para mim, Mara, abriu um processo seletivo sobre linguagem Python. Não teve candidato, 2 semanas reabri, 3 candidatos já estavam preparados, o autodidatismo.
Mas eu acho que Pandolfo, passo para o Pandolfo aqui, complementar a questão da qualidade da aprendizagem, né, que eu acho que é o grande desafio do futuro. Como que a gente melhora as nossas práticas de aprendizagem para alcançar as competências profissionais que a indústria e a sociedade de hoje requer. Muito bom, Jussi. Eu vou pegar teu gancho só para fazer 2 comentários e a gente tem 4 perguntas que são importantes. A gente já está chegando no finalzinho, mas acho que a gente ainda tem tempo para as perguntas. Primeira coisa que eu quero fazer, eu roubei aqui 2 slides do Adriano e vou compartilhar. Ele não vai ficar brabo comigo. Tenho 2 slides que eu compartilhei, que ele compartilhou. Primeiro, essa coisa, né? A gente vive num mundo VUCA e o Mac é meio muvuca, né? O Mac é um universo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, Só o Adriano Adriano mesmo. meteu essa e é Adriano, isso. O Mac é uma muvuca, ninguém sabe de fato. Acho que eles estão tudo meio perdidos. Tem o pessoal lá ainda que é da velha guarda das instituições federais, não entendeu o que está acontecendo, a ociosidade das vagas, aquela brincadeira que eles mostraram de número do professor. Ah, mas é muito mais professor aqui nas particulares. Sim, mas quanta ociosidade que tem das vagas lá das particulares, né? E a segunda é, hoje de manhã o Adriano mostrou os dados do ENAD, o Adriano é ótimo nisso, ele tem feito um trabalho fantástico, e essa foi uma das telas que ele trabalhou hoje de manhã. Quando a gente olha aqui para a linhazinha azul, que é o EAD, e olha para o laranja aqui, que é o presencial, qual é a diferença que a gente tem de conceito de ENAD, né? Do que a gente está falando, né? A diferença não existe. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para conhecimentos específicos, que a gente faz o comparativo, a diferença ela não existe, né? Então a gente precisa entender melhor essa fala de que a diferença, o ENAD, isso e aquilo. Inclusive, o Adriano comentava hoje de manhã que foi feito um comparativo entre os cursos que tem nota 5 no ENAD, né? Que também a gente tem curso com nota 5. E aí você ela vai lá e olha, mas tem poucos respondentes. Olha para o presencial, a mesma coisa. Os cursos que têm nota 5 são aqueles que também têm um menor número de respondentes. Então, assim, essa é uma coisa a ser analisada. Quando a gente olha de fato dado, quando a gente vai lá e analisa a informação de fato quando ela como ela é, a realidade é outra, até por consideração da diferença do perfil do aluno que a gente recebe. Você pega um aluno que é muito cru e faz uma transformação gigante nele contra um aluno de uma instituição pública que estuda no período da manhã, a transformação que a gente faz, ela é gigante. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Andréa Demossi, a DED, minha prima. Tem 3 polos da Uninter lá no oeste de Santa Catarina, Jússia. Diniz Cerqueira, São José do Sete, Chapecó. Está Então participando tá da webinar. milionário. 3 polos da Ela, Uninter. ela é fã da Uninter, ela adora, é fã da Uninter, está presente com a gente. Agradecer também a Patrícia Rodrigues, nossa amiga, grande produtora de vídeo, passou por essa revolução nesses 20 anos, entende como ninguém, como que essa transformação está acontecendo e esse fenômeno da videalização. E também agradecer a participação com a gente do Álvaro Souto, amigo nosso querido coordenador lá de Santa Catarina, e o Alexandre Nicolini. Nicolini, querido, grande abraço. Nicolini também manda bem demais na ENAD, faz uma análise de todos os microdados, faz uma análise, um trabalho muito bonito com relação à ENAD. E as outras pessoas, a gente tem 150 pessoas com a gente participando, agradecer a todo mundo pela participação. E a gente tem 3 ou 4 perguntinhas que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Cadê? Primeira perguntinha que a gente tem. Cadê a minha telinha aqui? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Vamos nessa aqui. Professora Jucimar, a pergunta do José Munhoz Fernandes. A curricularização da extensão ela pode ajudar no processo de qualidade da educação à distância. Existe possibilidade de orientações específicas do MEC, né? Sabe dizer se o MEC estuda a possibilidade de orientações específicas para a curricularização da extensão? eu acho que aqui é a oportunidade das instituições fazerem algumas coisas importantes. Vou dar dica. Primeira, olha para a DCN e pensa nas macros competências do seu curso. Primeira questão. Curricularização, ela está associada a resolver problemas dentro de uma comunidade. A gente tem falado muito em metodologias híbridas, em PPL, métodos ativos. A curricularização da extensão, ela pode e deve ser a oportunidade de o aluno resolver o problema da sua comunidade. Vou dar um exemplo. Será que é melhor
ele resolveu um problema de uma multinacional, fazer um plano de negócio com uma multinacional, ou fazer um plano de negócios da padaria lá de São Miguel do Oeste, né, Pandolfo? Que precisa, está quebrando, e ela precisa de um plano de marketing, de um plano de viabilidade. Eu enxergo a curricularização da extensão como oportunidade de ajudar o desenvolvimento da sua comunidade. Segundo ponto, a gente vem falando de que polo de educação à distância, Benhur, sinto muito, lá em São Miguel dos Polos, aí da parente do Pandolfo, você não é o reitor. Quem é o reitor lá do polo é ela. Quando o aluno vai no polo, a autoridade máxima do polo, a gente sabe disso, é o gestor do polo, e o gestor do polo, para crescer, mostrar a sua qualidade, mostrar a sua presença, ele precisa ter ferramentas importantes. E a curricularização da extensão é a oportunidade do diálogo com essa comunidade. É isso que eu penso. Muito bom, muito bom, muito bom. Pergunta para o Benhur, querido. Você já falou um pouquinho disso, mas a pergunta também é boa. Pergunta do Armando. Eu vou juntar duas perguntas aqui, porque uma delas você falou e a outra aqui tá ligada. Uma delas é: as atividades presenciais obrigatórias nos polos, elas continuam sendo obrigatórias? Outro dia eu brinquei que está acontecendo uma desobediência coletiva. E aí, emenda ainda: quais inovações ou abordagens você acredita que poderiam impulsionar positivamente a educação à distância? A Jucimara já matou ali, né? A atividade que está prevista na DCN é obrigatória. O aluno vai fazer aonde? Vai fazer na sede da instituição? Vai fazer... Ele precisa ter um ambiente, ter um local, ter uma parceria, um ambiente de empresas, enfim, para fazer a atividade prática. O que está definido em DCN tem que ser cumprido pela instituição. É simples assim, né? A qualidade, a formação precisa deste processo acontecer de fato. Isso é ponto pacífico. A questão, a outra, né? Você falou sobre inovações, né? Abordagem, inovações, etc. A instituição tem que estar acompanhando o que está acontecendo na realidade, nas empresas, se for na área de engenharia, nas construções. A instituição tem que saber o que acontece no mercado, não pode mais estar divorciada da realidade. Eu estou cansado de ouvir de empresário dizer assim, eu tenho que requalificar porque vocês colocam um cara no mercado que não me atende, não consegue trabalhar do jeito que eu quero. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos o mercado para dentro, nós trouxemos os conselhos de classe. O CREA faz parte aqui da nossa realidade, o Conselho de Administração, os conselhos profissionais precisam estar vinculados à instituição, a instituição vinculada ao mercado. E, claro, inovar. Inovar. Eu preciso chegar lá na empresa e dizer, olha, o meu profissional aqui, ele já entende de inteligência artificial, já sabe usar um pouco de inteligência artificial na sua prática, no seu dia a dia. E isso a instituição tem que ser inovadora. Vou dar um dado para vocês. Falei hoje para uma comissão do MEC que abri aqui de manhã. 160 cursos de graduação nós temos. Dos 160 cursos de graduação do nosso portfólio, 48 cursos são ou foram inovadores. Vejam, quase um terço da nossa base de cursos foi algum dia inovador, muitos ainda são. O curso que nós estamos reconhecendo hoje, amanhã depois, é Gestão de Partidos Políticos, GPP. E tem aluno, tem demanda. Então, vejam, eles têm dinheiro, né? Os partidos têm dinheiro, têm grana, eles precisam qualificar o pessoal deles. Apesar de que muitos dizem que os políticos não querem aprender. Mas, com devagar, a gente vai chegando lá. Então, essa característica, né, de você estar atendendo à realidade no ambiente externo é fundamental para uma instituição de ensino que se diz inovadora ou quer ser inovadora. Muito bom, meu, muito bom, muito bom. O André faz... Comentar, Claro, Pandolfo, claro. bem rapidamente, eu tenho conversado com o Paulo Prestes mais de uma vez sobre esse assunto, nosso colega da Roper, que é o nosso guru aí da estatística. Então, amanhã do Roper Connect da Roper vai ser um sucesso. A gente fala muito da experiência do aluno. Para mim, a inovação está ligada a atender o básico. O aluno quer o básico. Pandolfo, você fala isso, olha a pipoca do Rio de Janeiro, 50 centavos do Pix.
né? Então, assim, a gente tem que olhar para a nossa estrutura. Vou fazer uma compra em qualquer site aí de e-commerce, você tem toda a trajetória. A inovação, ela perpassa pela revisão dos processos. Quando a gente vai para a aprendizagem, a inovação é a gente observar o comportamento de uma cultura digital. Eu estou com um projeto aqui em Minas muito bacana que está rolando. Eu estou trazendo as escolas do ensino médio aqui na União Horizonte, nós estamos fazendo o startup e school, quer dizer, os alunos do ensino médio, fazendo parceria aí, uma grande ONG, que é Ideias do Futuro, fazendo startup, trazendo para o aluno a ideia dele desenvolver uma startup, empreendedorismo, né? E mais, eu acho que a instituição precisa olhar para ela e para os polos e dizer, comunidade, vem cá, a casa é sua. A casa é sua, a casa é sua. Se a casa é sua, venha, participe com a gente, vamos fazer inovação junto. Inovação da aprendizagem, eu acho que o Pandolfo deve falar um pouquinho, inclusive, sobre tecnologia e os desafios. Aí ele tem estudado inteligência artificial, chat GPT, acho que dá uma palhinha aí para a gente, Pandolfo. Muito bom, muito bom. Pena que a gente não tem tempo, porque isso aí dá um webinar muito bom também. E aí não adianta, esse mundo da coautoria, esse mundo do chat GPT, a gente vai ter que rever totalmente o nosso sistema de avaliação. Não dá mais para fazer as mesmas perguntas, não dá mais para dar estudo de caso para aluno que vai usar ferramentas de inteligência artificial, principalmente essas generativas, para construir um negócio que ninguém entende se é plágio. Ontem eu estava lá no CAED e alguém veio me perguntar. Eu faço um prompt bem feito, pergunto para o chat GPT, é plágio ou não é? Não, não é, É. não, mas tem gente dizendo que não é. Então, assim, a gente tem uma discussão muito grande, a gente precisa melhorar o nosso processo avaliativo, e esse sempre foi o calcanhar da educação à distância, e a gente vai ter que mexer um pouco nas nossas metodologias para trazer essas coisas todas. Eu acho, assim, que algum tempo atrás a gente dizia o seguinte, não é porque o aluno não é participativo que ele não tem aprendizado, mas diante do mundo que a gente vive e da necessidade de desenvolver soft skills e uma série de competências, nunca foi tão importante a gente construir de maneira colaborativa e de maneira compartilhada. Então, o mundo é da coautoria, o professor vai ter que trabalhar de outra maneira. Eu só queria, antes de dar mais um minutinho para a gente encerrar aqui, pegar um gancho que a Jucimara falou aí, o Benhur também falou dos cursos tecnólogos. A Brascom tem um estudo dos tecnológicos, da área de tecnologia. A Brascom tem um estudo que mostra 800 mil vagas no Brasil inteiro, não tem profissional porque os currículos não atendem, e a evasão de 70%, 80% dos cursos de tecnologia nas instituições superiores, nas universidades, por consideração de que o currículo não é atraente no ensino que precisa. Então, a gente precisa rever. E eu quero aproveitar aqui duas perguntas aqui, que tem duas falas, que é, os tecnólogos não têm DCN, André, mas eles têm o catálogo, e além disso a gente tem as portarias e as orientações do ENAD com relação à formação geral e à formação específica. Então, se você faz esse casamento, orientações, portaria de formação geral, formação específica, catálogo, e entender o perfil do qual o mercado precisa, o mercado de trabalho precisa, você vai conseguir avançar com qualidade. E o Anonymous colocou aqui como é que a gente faz para usar os polos para os cursos da área de humanidades. Acho que também a Jucimara deu a resposta, e o Benhur também. Se a gente tem a curricularização da extensão, se a gente tem como entender quais são os problemas da sociedade, da comunidade onde o polo está inserido, esta é uma maneira da gente criar projetos curriculares de extensão interdisciplinares, multidisciplinares, envolvendo os diferentes cursos, para que os alunos possam investigar a comunidade, interagir com a comunidade, ir para o polo, aproveitar, usar como espaço de coworking, criar relacionamento, apresentar, enfim, tem uma série de atividades que a gente pode fazer independente de ser atividade prática no uso de laboratórios. E aí a gente já está com 4 horas e 15 minutos. Jucimara, um minutinho para as suas considerações finais, para mandar um beijo para todo mundo, depois a gente passa para o Benhur para fazer o encerramento. Obrigada, Pandolfo. Acho assim, hora de atenção ao cenário dito aí pelo Benhur, a hora de a gente auxiliar, inclusive, aí toda essa nossa bancada decisória, regulatória. A Nilbe na Roper sempre fala uma coisa muito importante: mantenedor, dirigente,
Dê atenção ao regulatório, ele é altamente estratégico para uma instituição. Não deu atenção aos indicadores, eles interferem no IGC, não deu atenção ao ENAD, tomou conceito 2 ou tomou conceito 1, perde a autorização. Então, o regulatório é estratégico. E essa observação do Pandolfo, eu queria encerrar com isso. Pensar fora da caixa é olhar para a competência, cruzar com o que tem, criar um projeto bacana, do qual mão da massa. Geração nova, que é prática, mão da massa. E aí, nós vamos continuar perguntando o que é marketing, então, em vez de dizer assim para o aluno, faça um plano de negócio de marketing para a sua instituição. É isso. Benhur, nossa, que honra! Benhur me ajudou demais, nós trocamos tanta informação. A gente, eu acho que se ligava semanalmente um para o outro, na época que eu estava conduzindo saneamento da Unisul, ele lá na na Uninter, né? Então, assim, uma honra, gratidão imensa ao professor Vianney de proporcionar esse encontro aqui com o Benhur, e Pandolfo, sempre uma festa estar junto com ele aí nesses debates. É isso, obrigada, gente. Muito bola, Jussi, muito bom. Benhur, querido, um minutinho para suas considerações finais e novamente agradecendo já prontamente, sim, por ter aceito o convite e por trazer esse banho de informação para a gente e de visão de futuro também. Agradeço, né? Eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder também colocar para fora um pouco dessa angústia, né? Dessa situação que a gente está vivenciando e principalmente que vamos vivenciar aí nos próximos meses, certeza. Tenho fé, tenho esperança, acreditem e vamos trabalhar juntos e principalmente isso. Nós precisamos que as instituições se aproximem mais, trabalhem juntas, troquem ideias, troquem informações e alavanquem a educação à distância para o país e também para os brasileiros que estão lá fora, que também precisam do nosso trabalho. Então, obrigado mais uma vez, foi muito bom, Pandolfo, obrigado pela condução. Jucimara, mais uma vez, aí uma alegria ter você por perto aí num evento e obrigado a todos aí que também participaram e estiveram conosco aí nesse webinar. Um forte Muito abraço a todos, muito sucesso. Muito bom. Só vejo elogios aqui, todo mundo agradecendo bastante e dizer assim que o setor tem uma força tremenda. É isso aí, Benhur. A gente precisa se unir, o setor precisa se unir e precisa agir, porque se não agir, se não se unir, se não prestar atenção em tudo que está acontecendo, é aquele negócio, a boiada vai passando, as coisas vão passando e passa um e passa outro, e quando vê, a gente está retrocedendo no negócio que a gente demorou muito para construir com muita qualidade. Então, sim, o setor precisa se unir para fazer com que de fato as coisas aconteçam como de fato elas são e não como alguns dirigentes que não conhecem a realidade imaginam que ela possa ser. E assim agradeço imensamente a Jucimara, agradeço o Benhur e agradecer também aos nossos patrocinadores, o Liceu, na pessoa do Fábio Cesp. Muito obrigado aí, Liceu, pela ajuda. Fábio, querido, todas as tecnologias aí, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o RP, bate um papo lá com o Fábio Cesp. Também agradecer o pessoal da Telesapiens, o David e o Cleverton estavam lá no CIAED, está fazendo um trabalho fantástico agora com uma OPM também para ajudar os polos. Tem um livro escrito IA Agora. Recebi aqui o livro, inclusive. Ô, Márcio, a gente consegue sortear um livro do IA Agora, do David? Consegue? Ajuda eu aí, Márcio. Vamos ver. Eu tenho um livro que me deram aqui que era para sortear entre a galera. Consegue, Márcio? Entre todo mundo? Vou puxar aí. Pá, IA Agora, a gente sortear o livro. Podemos, sim. Tá, então me ajuda aí. Me ajuda aí. Enquanto o Márcio organiza aí, eu Beleza. iniciei agradecendo ao professor Lito e eu quero encerrar parabenizando aí a nova presidência da ABET, em nome do professor João Matar, nosso querido João Matar, nosso colega, desejando muito sucesso a todo o seu time aí a sua diretoria, Vaniquensky, Betina, né, e toda a Rita, todo o Carlos Longo, né, o pessoal que está aí na nova diretoria, e desejar muito sucesso aí nessa nova empreitada aí na gestão da ABET. Muito bom. Eu vou passar. Pandolfo, Oi. Pandolfo, fala um número de 1 a 102. 1 a 102, Benhur, que fala, Benhur é o nosso É, convidado. o Benhur, Conta para Benhur. nós aí, Benhur. Número de 1 a 102. Quem ficou pro final ganhou o livro. Que espetáculo. 102, 85. 85. Aí, quem é Só um 85? minutinho.
Quem é o 85? Vou até parar o compartilhamento aqui para este momento. Estou com o livro aqui na mão. E agora o David escreveu um livro que mostra como as inteligências artificiais vão impactar a educação no mundo. Muito bom. Falando sobre coautoria, sobre produção de conteúdo, sobre tutoria por inteligência artificial. Quem foi o vencedor, Márcio? Livro, hein? Renata Garbosa. Renata Garbosa, cheia de prosa, ganhou o livro do David e da Alessandra Ferreira. Por favor, fica com a gente, já pode colocar aí no chat aí o teu endereço, teu telefone, que a gente entra em contato para mandar para você, aí vai receber o livro do David lá da Telesapiens e agora. Para a gente continuar aqui, agradecendo o pessoal que nos ajuda aqui, inclusive sorteia livro. Além da Telesapiens, a gente tem lá a Anthology com o nosso querido Arcílio Marteleto, o pessoal da Blackboard, está fazendo um trabalho muito bacana, ambiente bastante evoluído, com inteligência artificial, com coautoria, produção de conteúdo também por parte dos professores. Agradecer a Princípia, com o Diogo, fazendo um trabalho muito legal com as instituições de ensino para fortalecer o caixa. Uma instituição, a princípio, aí consegue trabalhar contigo, garantindo o teu fluxo de caixa e fazendo o pagamento da mensalidade dos teus alunos. Entre em contato com o Diogo, que ele vai explicar o jeito que você pode melhorar o fluxo de caixa da sua instituição de ensino. Nossa última etapa do Prodese desse ano, acontecendo agora no dia 23 e 24 de novembro em Foz do Iguaçu. Última oportunidade para ir para a Argentina para comer um bife, tomar um vinho, para ir para o Paraguai para fazer compra, que o Natal está chegando, e trocar as experiências com todo mundo, falando de inovação, de tecnologias, de dados do Centro de Ensino Superior. Paulo Presce mostrando os números, Adriano falando um pouco dessa coisa do ENAD, e a gente mostrando um pouquinho o que vem por aí no próximo ano. E além disso, nossa missão Dinamarca, marcada para o ano que vem, entra em contato com a gente, está super bacana, o preço está acessível, dá para parcelar algumas vezes, com visitação a 8 instituições que trabalham com inovação e tecnologia e metodologias na Dinamarca, com tradução simultânea, para não ter problema com o inglês, com o dinamarquês. Vem com a gente que a missão vai ser super bacana, missão Dinamarca, 8 dias. Curso de Gestão Estratégica de Finanças, com o nosso querido Jefferson Vinhas. Esse é curso assim, fantástico para quem trabalha com a gestão financeira das instituições de ensino, e agradecer a presença de todo mundo, a presença e a paciência, de agradecer imensamente de novo a Jucimara e o Benhur por essa tarde super bacana, cheia de informações, de provocações dessa visão do que a gente vai fazer no futuro. Um abraço. Beijo grande para todo mundo, uma boa tarde, até a próxima.